Oi, eu sou o Eric Camille, RA 215419, do grupo 6, e eu vou, nesse videozinho, falar a minha contribuição para o grupo. Eu fiquei responsável pela página de edição de informações, então, como vocês podem ver aqui, a gente inicializou o documento HTML normalzinho, tudo mais. No nosso primeiro head, no nosso primeiro e único head, a gente tem as informações padrões e tudo mais, e o título do documento em si, que é o jogo da memória, né? Todos os documentos vão ter esse nome. Aí depois do nosso primeiro head, a gente tem o nosso body, né? Que vai vir diretamente na página. E nesse body, a gente tem essas três classes. Elas são mais feitas no CSS, e eu vou informar melhor quando chegar lá. Então, nesse div, a gente tem o nosso título do documento, que é edite seus dados, que é o que vai aparecer no documento, seguido de um parágrafo de confirme e altere seus dados. E aí, na nossa div principal, realmente, a gente tem aqui o forms, um forms normal, sem nenhum segredo, de edição de dados, né? E como o professor pediu, a gente desabilitou as partes que ele pediu. Então, o usuário não vai poder modificar a data de nascimento, CPF e nem usuário. Então, isso ele não vai conseguir trocar nem nada. E como pedido pelo professor, a gente colocou 2 botões nessa página, né. Um é de atualizar, então, futuramente esse botão, quando você clicar no atualizar, ele vai ter uma interação com o banco de dados e com o Java. Ele vai atualizar lá no banco de dados e tudo mais, e ele depois vai te encaminhar para a página de menu de volta. E o botão cancelar, que quando a gente for cancelar a ação nesse documento, ele vai voltar para a página de menu, como está inserido aqui. Aí aqui eu dou azul para o rosinha, né, roxo. Eh, as informações que você não consegue mudar, né, data de nascimento, CPF, os 2 botões, você cancela, volta para o menu, você atualiza, futuramente ele vai atualizar e retornar ao menu. E essa foi a minha contribuição para o trabalho de Prog Web dessa primeira entrega. Meu nome é Elias e irei explicar agora o histórico e os rankings. Na parte do histórico, o cabeçalho é o mesmo que já foi explicado nos itens anteriores. Nós temos o título do jogo da memória, as três classes, as três divs com as classes Wrap, Model e Content. E iniciamos com um título H1, mais um parágrafo, e uma div com o nome da pessoa do histórico, esse nome virá do banco de dados. Nós temos agora uma tabela. A tabela, na sua primeira linha, nós temos uma head, que é para os nomes das colunas, que é dimensão, tipo, tempo e status. Na primeira linha, nós temos um background verde para mostrar para a pessoa que é um jogo que foi vencido. Na segunda linha, nós temos o background vermelho para mostrar que foi um jogo que foi perdido, mais um link para voltar ao menu. No ranking, nós temos o mesmo cabeçalho, é o mesmo, mais as três classes, três divs com as três classes. Ranking, a consulta, um H1 para o ranking, a consulta, um parágrafo. Mas agora nós temos três links que são as três opções. Que você pode ver o ranking clássico de jogos clássicos, o ranking de jogos contra o tempo, ou voltar para o menu. Aqui nós temos o ranking clássico e o ranking contra o tempo, que possuem apenas tabelas com seus rankings e botões para voltar para a seleção de rankings. Essas tabelas virão do banco de dados. Agora eu irei explicar o CSS. O CSS de todas essas páginas é idêntico. Nós temos no body o background gradiente, ou seja, com duas cores e sem repetição. A margem, a altura e a largura de 100% e a margem 0. No warp, nós temos, ele encompassa toda a tela e ele tem uma altura e largura de 100%. No model, nós temos que pega a div da caixa. Nós temos um background de color cinza, uma borda de 15 pixels, uma altura e largura para fit content, ou seja, elas pegam o que você coloca e aumentam proporcionalmente, um pad de 2E. A posição absoluta, utilizando a posição absoluta para mover a caixinha e colocamos 50% da esquerda e 50% de cima. E por último, nós temos o content, que utilizamos o display flex centralizado para centralizar a caixa aqui na página, e uma direção da coluna para que os elementos ficassem um embaixo do outro em forma de coluna, não um do lado do outro. E por fim, nós alinhamos todos os itens com o centro. Todas as outras páginas possuem essa mesma configuração, só mudando seus elementos, e assim terminamos essa gravação. Continuando nossas opções,
Para jogarmos, primeiramente, o nosso jogador é enviado para uma página antecessora para a escolha dos modos. Ela é composta por um form que dentro dele estão 2 selects, um responsável por escolher qual modo que o jogador deseja, sendo eles clássicos e quanto tempo, e outro para escolher a dimensão do tabuleiro. E por fim, é finalizado com 2 botões, sendo um deles o que envia os valores para o jogo e o segundo para voltar ao menu. Dentro da página do jogo, ela é composta por uma div contendo alguns dados da partida, sendo eles o tempo e quantos movimentos foram realizados, uma div que futuramente será responsável por dinamicamente gerar um tabuleiro com todas as cartas solicitadas, e é finalizado com um botão para o jogador desistir. Aqui está o exemplo da página. Possuímos um botão, um select com os modos e outro com o tamanho do tabuleiro. Ao selecionar jogar, o jogador é enviado para a nova aba que possui o tabuleiro, as informações de tempo e movimento e o botão para desistir e voltar de novo à escolha do jogo. Eu sou o Rodney e eu vou falar um pouco da minha parte no trabalho. Eu fiquei responsável por fazer o menu e toda a linkagem com o restante das páginas. E aí, na criação do menu, a gente decidiu colocar um div, onde a gente coloca as informações que vão ficar escritas para o usuário, e logo abaixo a gente faz um outro div com a classe menu, para a gente conseguir colocar a parte interativa para o usuário, onde ele vai clicar e vai ser direcionado para a página referente à opção que ele selecionar. E aí o CSS, ele já foi explicado anteriormente, ele é igual em todas as páginas. A única diferença é que aqui a gente tem a classe menu, onde a gente coloca as informações para deixar ele bem organizado. E aqui também a gente dá uma estilizada no nosso link para quando o usuário clicar, ficar um pouco mais perceptível para ele, entender que ali é uma opção para ele selecionar. E aí na página ela ficou dessa maneira. Aqui é o menu, a gente consegue clicar para jogar, a gente entra no jogo, a gente tem a opção de voltar também. O histórico, onde mostra as partidas que já ocorreram. O ranking, onde mostra as melhores pontuações. A alteração de dados. E aqui a gente tem a opção para sair também. E o menu aparece quando o usuário está cadastrado. Olá, meu nome é Luiz, RA 256647, e neste projeto eu irei falar sobre as telas de login e cadastro. É feita a chamada do CSS para o Style Sheet, definindo assim o design da página externamente. Dentro da tag body, abrimos uma div para alocar os parâmetros da header e subtítulo, que não devem ser definidos no CSS, até por uma questão conceitual. Mais abaixo, temos uma quebra de linha, para auxiliar no espaçamento dos itens. E aí sim, abrimos uma outra div, desta vez para passar os parâmetros de formulário. Contém um label usuário e um label senha. Essas duas coisas irão ficar acima dos text field onde será digitado o usuário e a senha. Mais abaixo, colocamos também os text fields de usuário e senha. O tipo texto foi atribuído para o nome de usuário e o tipo password para a senha, pois esta não deve ser mostrada. Embora não tenhamos definido o limite máximo de caracteres, acreditamos que nenhum usuário consciente irá utilizar uma senha de 64 caracteres alfanuméricos para jogar o jogo da memória. Ainda dentro do bloco do form, colocamos também um botão de login, com o tipo submit, que irá chamar a função mostrada no vídeo de algum colega. Finalizando, temos um link clicável, caso o usuário deseje fazer o cadastro. Agora, para o HTML do cadastro, não há muito segredo. Um style sheet recebe o CSS e o body contém as divs com as classes, header e subtítulo. Mais abaixo, há um div separado, este sendo utilizado única e exclusivamente para passar os parâmetros como label e input de cada elemento.